Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Glória a Deus. Para aqueles que estiverem ouvindo através do YouTube, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e ative a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se em 2 Coríntios capítulo 13, que tem o tema principal, o desinteresse de Paulo, e o segundo tema, os últimos avisos aos Coríntios, saudações. 2 Coríntios capítulo 13. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente. E digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Paulo estava, de certa forma, aborrecido com a igreja de Corintos, com alguns irmãos ali de Corintos. Ele disse: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. E por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra, que no livro de Mateus vai nos dizer que todo negócio que a gente for fazer tem que ter 2 ou 3 testemunhas para que seja válido. Se você for no cartório fazer algo, um papel, seja de casamento, seja um ofício que você precisa para conseguir um benefício, qualquer coisa, eles vão te pedir testemunha, porque tem que ter testemunha, assinatura de testemunha, tem que ter testemunha para ser validado. Assim como usaram as testemunhas falsas para tentar acusar Jesus, mas nenhuma delas funcionou, até que o próprio Cristo disse: vocês me verão, eu vindo na glória. Perdão, o Senhor disse assim: vocês dizem que eu sou filho de Deus. E aí acharam que aquilo era uma confissão da parte do Senhor. E falaram: não necessitamos mais de testemunha, porque as testemunhas não funcionaram. Mas para algo, até para a gente falar com o irmão, exortar, corrigir, tem que ter testemunha presente. E se com as testemunhas não resolver, tem que falar na frente da igreja. Isso o Senhor nos ensina no livro de Mateus. Não me lembro o capítulo e o versículo, mas a passagem lá que diz sobre o perdão de um irmão, onde Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, fala sobre esse tema e este assunto. E Paulo diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ele disse: já anteriormente eu disse, e segunda vez eu digo, como quando eu estava presente, mas agora estando ausente. E digo aos que antes pecaram,
e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo disse, eu não perdoarei, mas ele explica o motivo. Visto porque vocês buscam uma prova de Cristo, que fala em mim. Vocês estão dizendo que não é Deus que me usa. Estão buscando uma prova de Deus. E por isso não perdoarei. Mas nesse sentido do perdão, aqui falou num momento de ira, mas estava errado, né? Porque Jesus disse que temos que perdoar até 70 vezes 7 vezes. Mas ele falou num momento de ira, mas porque eles estavam afrontando a Cristo, não era ele. Eles estavam se levantando contra Cristo, não era contra Paulo. Por isso a ira. E a Bíblia disse, irai. Podemos irar, mas não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Em outras palavras, ele quis dizer, Deus através de Cristo. Cristo tem feito milagres, maravilhas, prodígios, grandes coisas através de Cristo. Deus tem feito, e Cristo tem feito através de mim grandes coisas. E mesmo assim vocês duvidam. Falam como se Cristo não estivesse em mim. Falam como se Cristo fosse fraco. E ele não é fraco, ele é poderoso, ele é forte. Aleluia. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive com tudo. Ele vive com tudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ele disse ainda que Cristo tinha sido crucificado por fraqueza, mas na verdade foi um pouco de fraqueza, mas também lá no fundo foi obediência, porque ele não poderia reagir, porque ele tinha que morrer daquela forma obedecendo ao Pai. Então ele se fez fraco para morrer por nós, mas ressuscitou com grande força e glória e poder. E o Pai lhe deu todo o poder sobre os demônios, lhe deu a chave do inferno, a chave da morte. Ele entregou tudo em suas mãos, porque ele se fez fraco. Porque o que o Senhor disse para Pedro, se eu quisesse eu oraria ao Pai, e o Pai mandava mais, se eu não me engano, mais de 30 legiões, ele falou, de anjos para me socorrer e me livrar da mão daqueles que querem me crucificar. Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que morrer em obediência ao Pai. Jesus disse que se ele orasse, o Senhor, o Deus Pai, enviaria vários anjos para livrar ele, legiões de anjos para livrar ele da morte. Mas ele não poderia fazer isso, porque ele tinha que obedecer ao Pai até a morte de cruz. Glória a Deus. Aleluia. E nós nele também somos fracos, mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, também nos fortalece, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Paulo falou isso para o Senhor sou fraco. O Senhor disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Aleluia. Examinai-vos a vós mesmos, Paulo disse, se permaneceis na fé. Se examinem. Olhe para vocês para ver se vocês ainda estão na fé, ou se não já se desviaram, ou se já não se perderam. Olhem para ver se vocês ainda estão na fé. Provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Vocês não sabem que Jesus está em vocês? Isso se vocês não já estáis reprovados. Se não é que já estáis reprovado. E se tiver reprovado, Cristo não está mais. O que aconteceu com Saul? Saul foi cheio do Espírito Santo quando foi ungido, profetizou, andou com os profetas. Mas quando ele foi reprovado, quando ele ofereceu sacrifício, quando ele perseguiu Davi, quando ele cometeu um erro atrás do outro, foi reprovado diante de Deus e Deus tirou o Espírito Santo dele. Ou seja, a presença de Cristo saiu dele e colocou um espírito maligno. Então quando a pessoa é reprovada diante de Deus, o Espírito Santo se afasta, a presença de Jesus Cristo se afasta. Por isso que Paulo disse, isso se vocês não já estão reprovados, porque se já estiver reprovado, Cristo não está mais em vós.
em vocês. Mas espero que entendereis que não somos reprovados. Fracos somos, mas reprovados não, isso que Paulo quis dizer. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo disse: vocês estão dizendo que nós estamos como reprovados, que Cristo não habita em nós. Vocês falam como se Cristo fosse fraco. Mas nós não estamos reprovados. Nós fazemos a obra do Senhor com dignidade, com honestidade, isso que Paulo quis dizer. E demonstramos o poder de Deus. Tanto que Paulo, as vestes, os aventais de Paulo curava as pessoas, porque obedecia a palavra de Deus. Isso que ele disse: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo, eu oro a Deus que não façais mal algum. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem. Aleluia. Embora nós sejamos como reprovados. Ele disse: eu oro a Deus, eu rogo a Deus para que vocês não façam o mal. Não para que a gente venha ser achado como aprovado ou como quem tem razão, não. Mas para que vocês façam o bem. Embora nós, para vocês, sejamos como reprovado. Mas eu oro pedindo a Deus o bem de vocês, que vocês não façam o mal, mas que façam o bem. Não para que a gente venha ser achado como aprovado, como a pessoa, ou como o indivíduo, ou como aquele que tem razão, não. Mas para o bem de vocês, para que vocês venham alcançar a salvação, eu oro a Deus para que vocês façam o bem. Aleluia. E Paulo estava falando desta forma com os de Coríntios, os irmãos de Coríntios, porque eles duvidavam do poder de Deus na vida de Paulo. Duvidavam que Cristo era poderoso o suficiente para fazer aquelas obras. Ele teve que falar desta forma para que eles entendessem que era Deus que usava ele, que Cristo estava nele, que Cristo não era fraco, mas é poderoso para fazer qualquer obra na vida de qualquer um. Então essa foi a palavra. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.